Olá, seja bem-vindo ao canal da pastora Leila Lobo, um tempo de leitura e reflexão da palavra do Senhor. Nós aqui do Ministério pedimos a você para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal para que nós possamos juntos alcançar mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe e aguarde mais alguns segundos. Gente, Deus te abençoe muitíssimo em nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, alcance da minha voz, que o Espírito Santo esteja visitando a sua vida, fortalecendo você, iluminando o teu caminho em nome de Jesus, te dando direção, resposta, entendimento daquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Que você fique completamente cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, cheio da direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. O texto que nós vamos compartilhar está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que significa o começo de tudo, o início de tudo, a criação. No capítulo 9, no versículo 22 e 23, que foi um fato que aconteceu na família de Noé. Aquele servo de Deus, que orientado por Deus, ele construiu uma arca e toda a sua família foi salva naquela arca, com vários animais que ele colocou dentro daquela arca, e muitas pessoas não foram salvas porque não quiseram entrar na arca, mas ele entrou. A sua família entrou e os animais que Deus mandou que ele colocasse ali naquela arca. Porque ele estava anunciando um grande dilúvio e as pessoas não acreditaram que esse dilúvio ia acontecer. E quando aconteceu o dilúvio, não deu tempo mais para que elas entrassem na arca. Da mesma forma, a palavra de Deus anuncia a volta de Jesus Cristo. E muitas pessoas não acreditam na volta de Jesus Cristo. E quando Jesus voltar, ele vai levar aqueles que creem, aqueles preparados pelo Espírito Santo para ir com ele. Então, quem não crê, nesse dia não vai dar mais tempo. É isso que nós vemos na palavra de Deus. Então, por isso que a palavra de Deus diz: quando você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Então Deus está falando com você, comigo, Ele está enviando a palavra dEle. O que eu tenho que fazer? Abrir o coração. Eu tenho que deixar a palavra de Deus entrar. Na hora que nós estamos ouvindo, vai vir muita coisa na nossa mente, mas a mente não crê. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É o teu espírito que crê na palavra de Deus. A mente vai questionar seus sentimentos, suas emoções, mas o teu espírito, dentro dele, vai ter uma certeza que aquilo que você está ouvindo é a verdade e é a palavra de Deus. Então nós temos que seguir essa certeza que veio para dentro de cada um de nós quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Então o texto fala assim: e viu Cão, que era o filho de Noé, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. E fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Então, o que aconteceu? É que Cão, ele encontrou o seu pai despido. E quando ele encontrou o seu pai despido, ele viu o seu pai despido e foi lá e contou para os seus irmãos. Os seus irmãos, eles tinham respeito pelo pai, eles não queriam expor o pai, então eles colocaram uma capa nas costas e foram andando para trás e a capa caiu em cima do pai e eles cobriram o pai.
Então, quando Noé acordou, ele ficou sabendo disso e ficou sabendo que o outro, que o seu irmão, o seu filho Cão, tinha o exposto. Então, houve ali advertência contra ele, contra o Cão, e nós aprendemos aqui, nesse texto, a não expor a fragilidade das pessoas, a cobrir a pessoa. Ao invés de eu expor, eu vou cobrir. E como que eu cubro? Eu cubro com amor, eu cubro com oração, eu cubro colocando essa pessoa diante de Deus pela intercessão e pela súplica, para que Deus a ajude, para que Deus liberte a sua vida, ao invés de eu ficar fazendo o quê? Expondo, comentando, falando dela, maldizendo a vida dela. Mas eu vi que ela teve uma fraqueza, eu vi que ela teve uma fragilidade, então o que eu vou fazer? Eu não vou divulgar aquela fragilidade e expor mais a pessoa e muitas vezes aumentar o que eu vi, falar o que realmente não aconteceu. Se aconteceu X, eu conto 2X. Se aconteceu Y, eu conto 3Y. Então, nós vamos expondo a pessoa e ainda aumentando e inventando uma coisa que realmente não aconteceu. Então, nós precisamos amar, cobrindo com fé, cobrindo com oração, cobrindo com amor, cobrindo com companheirismo, para que aquela pessoa não fique mais exposta do que ela já estava. Foi o que aconteceu com Noé. O irmão foi lá e contou tudo. Então, antes que aquilo entre eles virasse uma conversa, uma intriga, uma contenda, os dois não viram a nudez do pai. Eles não quiseram nem ver a nudez do pai. Eles colocaram aquela capa, andaram para trás e cobriram, deixou a capa cair em cima do pai, para que o pai não ficasse exposto. Então nós aprendemos isso em nome de Jesus e nós cremos que nós temos que agir dessa forma. A palavra de Deus diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, quando nós amamos, nós não vamos divulgar. Nós vamos ter misericórdia. E isso é assim. Isso funciona assim. Se eu ajo dessa forma, sendo misericordiosa e não divulgando, se um dia acontecer alguma coisa comigo de fraqueza, de queda, eu vou colher isso. Eu vou colher pessoas que vão me ajudar, pessoas que vão ter misericórdia de mim, pessoas que não vão aumentar aquela situação. E se eu estou divulgando, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou colher essa divulgação. Porque tudo é uma semente. Eles ali plantaram uma semente de cobrir, de ter misericórdia. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Porque a colheita vai ser exatamente o que eu semeei. E nós estamos vivendo dias que as coisas são divulgadas rapidamente. Coisa acontece agora, daqui a pouco todo mundo sabe, por causa das redes sociais, por causa de tudo isso que tem aí. Os meios de comunicação enviando tudo, todo mundo vendo, todo mundo sabendo, todo mundo ouvindo, todo mundo escutando. E hoje é muito rápido. Por isso que nós precisamos ter misericórdia das pessoas. E às vezes o que acontece? A pessoa, ela está mandando um áudio para uma outra pessoa e cai numa outra pessoa, por engano. Então, aquela pessoa que recebeu por engano, ela conversa com a que enviou e fala assim, ó, esse áudio veio por engano. E o que ela tem que fazer? Ela apaga aquilo ali e não divulga. Mas muitas pessoas fazem o quê? Foi por engano, mas ela divulga. Aí vai aumentando o quê?
a situação difícil que a outra está passando, uma situação que está envergonhando a outra pessoa, e tudo isso nós temos que ter cuidado. Sabe por quê? Porque isso tudo atrapalha a nossa vitória e o nosso milagre. Às vezes, bênçãos estão retidas, milagres estão retidos, porque o meu comportamento nos relacionamentos com as pessoas não está de acordo com a palavra de Deus. E amar não é falar, nunca foi falar que eu te amo. Porque quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não ficou lá do céu gritando para o mundo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amar é ter atitude, e Deus teve atitude. E nós precisamos ter atitudes positivas diante das nossas próprias fraquezas e da fraqueza de outras pessoas, em nome de Jesus. Isso não é passar a mão na cabeça, como muita gente acha que é passar a mão na cabeça. Não é passar a mão na cabeça. Isso é ajudar o outro a se levantar depois de uma queda. É estender a mão para ele. É fortalecer aquela pessoa. Se ela quiser levantar, ela vai ter ajuda. Se ela não quiser levantar, não é problema nosso, mas nós temos que estender a mão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo, e nós vamos estar orando agora. Pai, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida, te pedindo perdão em nome de Jesus Cristo, por muitas vezes expor o que era para ser coberto com amor, com oração e com fé. A outra pessoa tinha que ser cuidada e não julgada. Ela tinha que ser abraçada e acolhida e não excluída. Mas que agora o Senhor venha, Senhor, nos perdoar por todas as atitudes inconvenientes que tivemos diante da fraqueza das outras pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor tenha compaixão das pessoas que foram expostas. E hoje elas estão mais feridas por causa da exposição do que por causa daquilo que causou a exposição. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor ajude essas pessoas a se levantarem, que o Senhor venha curar de todo ferimento, pela exclusão, pela humilhação, pela vergonha, e que o Senhor venha ter misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muitíssimo.